Pessoal, vamos lá para o tema da aula de hoje, iluminismo. Lembrando que se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, eu peço que você recua primeiro, tá? Ao primeiro vídeo que eu coloquei, que ele é de base, e esse aqui é para a gente ir mesmo para o livro didático. Nós vamos começar pelo livro didático, exatamente na página 83, que fala das origens do iluminismo, tá? O que seria o iluminismo, né? O iluminismo foi esse movimento intelectual, né? Dizem que embora ele tenha surgido também na Inglaterra, tenha acontecido alguns movimentos na Holanda, foi na França que o seu berço se concretizou. Tá? Então, o que seria esse iluminismo? Vamos lá. Gente, ele não teria base melhor do que o Renascimento, que vocês já estudaram no primeiro ano. Tá? O Renascimento é do século XVI, tá? Aquele movimento em que os homens também pediam para ser guiados pela razão, pediam o retorno da cultura da atividade clássica, ou seja, de Grécia e de Roma, onde se buscasse a razão e a igreja não ofuscasse tanto, né, o conhecimento, a igreja tivesse tanto domínio assim do conhecimento. Eu diria para vocês que o iluminismo, na verdade, ele é um renascimento que deu certo. Tá? Então, vamos lá. Definição. Movimento filosófico, intelectual, científico que contrariou as bases do antigo regime, ou conjunto de ideias ao longo do século XVIII contrárias ao antigo regime do período moderno. O que é esse antigo regime, né? Sabe aquela imagenzinha do triângulozinho que a gente fazia nas aulas e colocava em cima o clero, né? Depois os nobres e depois embaixo vinha o povo, né? Que era dividido em várias faces. Vocês já viram no vídeo anterior, né? Pois é exatamente aquilo. Século XVII, é interessante que depois de mencionar o renascimento do século XVI, houve a revolução científica do século XVII, onde as pessoas buscavam respostas concretas através da ciência para tudo. Por incrível que pareça, hoje, no século XXI, nós ainda temos governantes e pessoas que acham que a razão, guiada pela ciência, é um mero detalhe, onde o achismo que essas pessoas, infelizmente, né, acham que os seus achismos estão acima de qualquer coisa que venha da ciência. Isso, infelizmente, não está só nas pessoas, está também nos nossos governantes. Né? Mas vamos lá. Inglaterra, França, né? O início na Inglaterra, depois na França, houve passagem também para a Holanda. E as características do iluminismo: racionalismo, cientificismo, anti-absolutismo, que é isso, o rei governar absolutamente sem auxílio de ninguém, né? Inclusive vai vir a tripartidação dos poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, pelo Barão de Montesquieu, anticlericalismo, que é esse domínio que a Igreja Católica tinha sobre as pessoas, e defesa das liberdades individuais, ou seja, você poder se expressar. Uma das leituras bem válidas para vocês seria o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Lá ele traz todos os nossos direitos, né, nossas liberdades individuais. Tá? Bem rapidinho, vamos lá, para não ficar um vídeo tão grande, né, como infelizmente outros já ficaram, mas vamos lá. Racionalismo, né? Qual é a base? A ideia a ser seguida como forma de contestar o antigo regime. Né? Por que, que tudo vem do clero? Por que, que os nobres são isentos de pagar alguns impostos? O clero também. Então, por que aquela base deveria se manter por muito tempo e por que, que não poderia ser contestada? Então, as ideias iluministas, repito, que né, tiveram como base o Renascimento, elas continuam com a mesma ideia. Né, algumas até mais inovadas. Por exemplo, característica anti-absolutismo, né, o poder do rei era ilimitado, o rei dizia desde o preço da banana quem seria seus cargos, ele faria a lei conforme a sua vontade. Um exemplo desse absolutismo é você escutar o Luís XIV dizer o Estado sou eu, né, vai parecer com alguém que diz que a Constituição era eu. Né? Mas, enfim, vamos lá, vamos adiante. Antimercantilismo, oposição ao intervencionismo. A política mercantilista, o rei poderia dizer, escolher quem ia ser esses grandes navegadores, quem ia estar vendendo ou comprando esses produtos, trazendo esses produtos de fora, né, das colônias principalmente. Então, teria ali a mão do rei regulando todo o comércio, tá? Então, eles não queriam essa intervenção do rei, porque por vezes ficava ao meu prazer dele, né, de ser alguém mais próximo. Anticlericalismo, está mais uma vez a influência da igreja sobre não somente o domínio da ciência, como também o domínio sobre a vida das pessoas, tá? E aí o movimento surge como uma espécie de salvador, né? Eles vieram salvar quem? O que esses caras vieram fazer?
eles se dizem que vieram para iluminar esse mundo que era rodeado das trevas, da ignorância, das trevas, né, da ignorância, da superstição que a Igreja Católica lançava sobre as pessoas, tá? No século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, ou da ilustração, ou ainda iluminismo, né? As luzes vezes as trevas, a luz, a ciência, a treva, a superstição, né? O achismo, tá? Qualquer coisa que não tenha uma base científica, por exemplo, vamos liberar as pessoas durante a pandemia para ir trabalhar, porque esse negócio de ciência é besteira, deixa morrer, né? Pode ser isso, basicamente. O antigo regime, autoridade do absolutismo e intervencionismo do Estado mercantilismo, a gente já explicou, né? O rei ele tem todo o poder totalmente nas suas mãos, inclusive com direito à intervenção no mercado, dizer quanto vai custar, por quanto vai se vender, quem vai vender, etc. Tudo isso pertencia ao bel prazer, né, do rei. A repressão cultural da igreja, sobretudo a católica governava junto com os reis. A liberdade de pensamento, olha o que o iluminismo defende, para questão de prova, questão de Enem, questão de todo vestibular, de qualquer concurso sério. Liberdade de pensamento, expressão e crença religiosa, né? Por que pode ter uma rádio aberta mostrando o pensamento das pessoas e por que ela também tem que dar o direito de defesa para, quando ela quiser falar alguma coisa, você poder ir lá, eu quero direito de resposta e tal. Liberdade de pensamento, mas você tem que dizer quem está falando, né? A liberdade, ela tem esse sobrepasso, liberdade de pensamento, mas diga quem é que está pensando assim, para a gente poder se defender do que é que estão pensando, do que é que estão falando, tá? Essa liberdade de expressão está condicionada a isso, tá bom? Não posso ter liberdade de expressão para falar o que eu quiser com alguém sem esconder minha identidade, tá? Expressão, crença religiosa em qualquer outra religião, sem ser somente a católica, fim do privilégio do nascimento, porque é nobre, nasceu nobre, então ele vai ficar sem pagar imposto, ele, a família dele vão ser empregados, etc. Não. Tá? Isso aí era o que eles lutavam para acabar. Fim do privilégio do nascimento, que deve ser substituído pelo do trabalho. Se eu trabalhei bem, eu devo ser reconhecido como alguém que pode alcançar esses cargos, né, que o rei dava para quem queria. A igualdade civil dos cidadãos não se refere à distribuição igualitária da riqueza, mas sim à igualdade civil perante as leis. Bater uma carroça no outro, então, que eles respondam quem é que está correto, sem interferência de dizer, não, isso aqui é nobre, isso aqui é plebeu, não pode, tá? Não deixar essa história de lado. Liberalismo econômico sem intervenção do Estado, né, do rei na economia, e a existência de uma Constituição, uma lei maior que diria lá, ela teria lá na Constituição escrita quais são os direitos e deveres de cada agente, tá? Do rei e dos demais poderes, no caso, né, dessas ideias colocadas em prática. Pré-condições para o século das luzes. A ascensão da burguesia, a burguesia, na verdade, desde aquela época lá, do século XIV até o século XVI, que são os séculos de transformação, ela já vem ascendendo, né? E ascende principalmente desde o século XII, da abertura reabertura do Mediterrâneo. A gente estudou isso no ano passado, pessoal, de segundo ano. A gente estudou isso na reabertura do Mediterrâneo, quando estudou ali as cruzadas, que elas tinham uma ideia de ter por trás delas, a igreja dizia que a pessoa que fosse para as cruzadas a libertar Jerusalém dos muçulmanos, ela ficaria livre dos seus pecados, elas ficariam curadas de algumas coisas, e no final das contas, as 8 cruzadas que tiveram oficiais, as outras 3 que não foram oficiais, elas tiveram como principal consequência a partir da 4ª reabertura do Mediterrâneo, onde os produtos, né, do mundo árabe voltaram para a Europa. Tá? Crise do antigo regime, Estado absolutista e mercantilista. A crise vai começar exatamente aí. Não se suporta mais naquela sociedade, na sociedade onde tem uma burguesia em ascensão, não se comporta mais que os privilégios estejam recrutados, sacramentados ali entre o clero e o nobre, né, e a família do rei, claro. Estado absolutista e mercantilista. Iluminar, combater a ignorância, a superstição e ser guiado pela razão. Por incrível que pareça, esse movimento do século XVIII, parece que ele voltou assim à tona para o mundo atual, com essa pandemia, né, do coronavírus. A gente vê muitas pessoas que não estão nem aí para o que está acontecendo, que acham que é besteira, que deve reabrir o comércio e tal. A gente sabe ponderar pela questão da economia, mas você está vendo que é um momento que não existe, você não tem condições
né, de atender esse povo no hospital. Isso não só a ciência sabe, mas qualquer pessoa de senso sabe que nós temos como suprir, né, como ter vaga para todo mundo, essa demanda, né, de procurar um médico sem que a gente tenha uma estrutura boa no hospital, tá? Então, reabrir o comércio a uma altura dessa, hoje é dia 27 de abril, seria uma loucura reabrir o comércio sem você ter, pelo menos, muito aparelho respiratório para todo mundo, ter uma estrutura excelente, que coisa que, infelizmente, nosso país ainda está se preparando, né? Por isso que existiu o isolamento há um tempo atrás, para que a gente pudesse se preparar para isso, tá? Atrelada à classe burguesa que lutava contra a intervenção do Estado na economia. A burguesia pagava altos impostos e sustentava quem? As regalias do clero e da nobreza, né? O clero também estava bem, porque se dava bem com relação à cobrança do dízimo, né? Que era praticamente os reis deixavam essa cobrança existir. E os altos impostos que a burguesia pagava, né, sendo que a classe que estava em ascensão, na sua maioria comerciante, né, aqui já no século XVIII a gente não pode chamar de burguês somente aquele cara comerciante lá, a gente já pode chamar de burguês todo mundo que está conseguindo ascender socialmente, né, desde o funcionário público até outras pessoas, né, que vêm crescendo socialmente, tá? E aí quem se dava bem era a nobreza, que tinha os cargos do governo, que com os impostos da burguesia eles recebiam altas pensões, tá? Lembrando que eram classes isentas, está aqui o nosso cursor mostrando para vocês, ó, classes isentas de impostos, de pagamento de impostos, tá? Isso aí é uma experiência, tá? Não dá para ver direito nessa imagem, vocês podem procurar ela depois. Se você clicar lá, Iluminismo no Google, vai aparecer várias imagens, dentre eles essa daí, tá? Mas a busca pelo saber, a liberdade de pensamento, duas premissas do Iluminismo, né? Você está pesquisando, as crianças estão olhando para você, tá? Iluminismo político, e o que isso tem a ver com política, né, gente? Vamos lá. Nós tivemos o surgimento de grandes pensadores, vocês vão poder ver essa questão de novo nas aulas da professora Dedé, da professora Ivânia, né, em filosofia, onde vai vir esse momento, a disciplina de história faz um diálogo com a filosofia, tá? E aí vem um filósofo inglês, precursor do iluminismo, o pai do iluminismo, né? Quem é ele? É John Locke, né? O que o John Locke tem, o que ele trouxe de contribuição? No nosso livro didático, na página 83, eu gostaria que vocês pudessem, a partir dessa leitura, destacar um coraçãozinho no segundo parágrafo, onde começa as expressões iluministas, ilustração do século das luzes, vocês, por favor, destaquem, tá? Aqui, ó, veja a seguir 3 princípios de modo geral que norteavam o ideário iluminista. Vem aí a universalidade, que essas ideias do que eles acreditavam fosse levada além das barreiras nacionais, se um pensador fosse da Inglaterra ou da França ou de qualquer outro país, da Rússia, isso pudesse ser levado esse pensamento para todo mundo, né, sem distinção de onde seria, tá? A individualidade, onde se eles não fossem vistos somente como um grupo social, você pudesse ver ali como é que se diz, você pudesse observar uma pessoa no seu, como um indivíduo, né, que entre a sociedade ele pode se destacar dos outros, etc. E autonomia, os homens estariam aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela moral e dos dogmas religiosos ou da tirania de um político. Você não precisa pensar só como a igreja disse, nem só como os seus líderes, seus governantes pensavam. Você pode ter a liberdade, né, de ter outros pensamentos e sua autonomia para você falar sobre o que você pensa, tá? A questão da Constituição está destacada na página 83, mais uma vez, é o penúltimo parágrafo, onde fala assim, os iluministas defendiam um Estado constitucional. O que é isso? É o surgimento de uma Constituição, de uma lei maior, como eu já falei em outros momentos aqui no início dessa aula já, tá? Vem destacando aí na parte azulzinha a nova ciência, é válido uma leitura para que a gente tenha uma noção de que foi a partir de lá que surgiu as teses, as antíteses, etc., né? Você quer comprovar uma tese, você tem que lançar uma ideia, depois de observar um experimento científico. Não adianta você dizer que tudo é baseado no achismo, você vai agora observar a natureza, principalmente, a partir do século XVII já teve até o surgimento de vacinas, tá? No século XVII já teve o experimento de algumas vacinas, ou seja, você ia agora pesquisar através da razão, você não ia dizer, eu acho que isso aqui pode acontecer, não tem isso, tá? Não se sustenta nessa época aqui mais isso, inclusive hoje deveria ser também não se sustentar. Mas vamos lá. Mentalidade iluminista, página 84, vai exatamente no John Locke. Vai destacar aí, nesse primeiro momento, as contribuições dele,
nós vamos destacar aqui também através do nosso slide, tá? Combate ao absolutismo, ele defende que não se pode ter um rei que se governe tudo, que tudo saia dele, que todos os poderes sejam exercidos por eles, né? Criação de leis, execução de leis, e enfim, tudo saia só de uma pessoa. Defende o poder monárquico regido por uma Constituição, não é que ele fosse a favor de uma república, mas ele falava que, embora existisse um rei, poderia ser dividido entre os próprios iluministas, talvez, os três poderes, para orientar esse rei numa nova fase, tá? Dessa nova era, né? Que era guiada pelas luzes, tá? O Estado teria somente a função de zelar e defender os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Sim, o povo poderia escolher, né? Se quer mesmo que aquele governante ainda continue. Obra de destaque, segundo o Tratado do Governo Civil, tá? No livro didático tem 4 parágrafos destacando aí, eu quero que você destaque, por favor, o segundo, que merece aí um coraçãozinho, página 84, tá? De acordo com John Locke, os primeiros homens viviam no estado natural, em que prevalecia a liberdade, a igualdade absolutas, sem o controle de nenhuma espécie de governo, ou seja, o homem deveria ser livre e ter suas liberdades, independente do que o governo ou qualquer outra instituição, como a Igreja Católica, tivesse que estar lá tutelando as suas ações, tá? O Barão de Montesquieu é o mais famoso, mais cobrado dentre as provas, porque nós vamos ver uma ideia de tripartição dos poderes. É dele que vem a ideia do poder executivo, do legislativo e do judiciário, e é isso que é cobrado, tá? Só o poder limita o poder. Ou seja, se você dividisse esses poderes que eram definitivamente entregues na mão de um rei que era hereditário, né, que era uma monarquia, por sua vez, toda hereditária, né, quem assumia era o filho, etc., ele dizia que para acabar com esse poder limitado que os reis tinham, a melhor forma era defender a tripartição dos poderes. Aí vem a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E a autonomia que garante o cumprimento das leis vigentes, as liberdades dos cidadãos. Não deve existir abuso de seus componentes e um poder deve conter os demais. Teoria dos freios e contrapesos, né? Se você, por exemplo, se um presidente decreta ele vai além do que ele pode ir segundo a Constituição, tem que vir outro poder dizer, ei, você não pode fazer isso assim não, isso aí está fora da lei, a Constituição diz que você não pode fazer isso, por exemplo, o Poder Judiciário. Né? E se um rei, de repente, fosse omisso, com relação a algumas leis necessárias para o país, o legislativo que cria essas leis, ele vai lá e cria a lei, mesmo que o presidente ou o rei não fosse a favor de aprovar, eles poderiam, por uma maioria lá, como existe hoje no país, aceitar aquela lei e sancionar aquela lei. Tá? Obras de destaques, cartas, peças e o espírito das leis. Tá? No Barão de Montesquieu, no livro didático de vocês, ele está... Cadê o Barão de Montesquieu? Na página 85, tá? Cita o Barão de Montesquieu, tá? Dentre outros teóricos importantes, como Voltaire, tá? E a ideia tá, da tripartição dos poderes, ok? Mais uma coisa que não pode... Frase do Barão de Montesquieu. Vamos abrir rapidinho aqui, ver algumas frases do Barão de Montesquieu. A pessoa que fala sem pensar assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar. Leis inúteis enfraquecem leis necessárias, né? Os leis criavam as leis conforme seu bel prazer, então fazia muita diferença para a sociedade se elas não eram tão úteis assim para a melhoria da sociedade. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem, e se um cidadão puder fazer tudo o que elas proíbem, ele não teria mais liberdade, porque outros também teriam esse poder. Tá? Então, frases que deram suporte para a origem de várias constituições em alguns países, tá? Por causa desses pensadores iluministas. Aí vem Voltaire, filho de abastada família burguesa, crítico da religião, do clero, da nobreza, da monarquia, defensor das liberdades individuais, da tolerância intelectual, que a igreja suporte essas ideias, e a igreja, para quem não sabe, ela vai proibir a leitura dos livros, das obras desses autores. Já a gente fala da enciclopédia, tá? Então vamos lá, defensor da liberdade, da tolerância intelectual, ataques radicais à igreja e ao Estado, extremamente sarcástico, torna-se um defensor dos injustiçados, pregando o livre pensamento. As obras de destaque, o Dicionário do Filósofo,
Cândido, cartas filosóficas ou cartas inglesas, ok? Então, vamos aí. As frases mais famosas de Voltaire. Vamos ver aí. Anticlericalismo. Só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. É uma liberdade de expressão bem ameaçadora, né? Para aqueles que se dizem donos dos poderes, que era a igreja e os reis. Que mais? Vamos para liberdade de expressão. Posso não concordar com uma só palavra que você diz, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Tá? Mais uma frase de Voltaire. E aí tem um slide com mais frases, vamos destacar só uma para que, mais uma vez, o vídeo não seja tão grande. Né? A guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não se disfarce o seu crime com pretexto de justiça. Né? As causas das guerras, será que são realmente as causas que são pautadas? Né? E aí, mais uma vez, o destaque para a frase de Voltaire, representando o conflito do terceiro estado, né, que seria a burguesia, o povão, contra os privilégios do primeiro e do segundo, que seria o primeiro o clero e o segundo a nobreza. Jean-Jacques Rousseau, ele é o famoso da frase que vai dizer: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Tá? O pensador francês de origem modesta, romântico, defensor da justiça social, das liberdades, do fim da tirania, determina que o mundo bom é um mundo primitivo, né? O cara sai lá por exemplo, o cara sai lá de uma eleição de um grêmio estudantil e luta para que os estudantes sejam melhores representados, de melhores condições, né? Vamos supor, de estudo e tal, lute, né? Bravamente por aquilo. E essa pessoa dentro do mundo político e de repente ele se vê lá corrompido porque, toma isso para você aprovar tal lei, etc. Então, a pessoa vai se tornando corrupta porque um dia ele entrou, um dia ele escolheu, né, praticar, entrar no âmbito político, ele vai ver, não só na política, né, gente, quantos outros cargos aí da sociedade, quantos aspectos, quantos segmentos da sociedade se entregam à corrupção, né? Ok? Então, ele vai dizer que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Imagina com romantismo a sociedade pura, onde o povo, em sua maioria, designa poderes a um soberano, né? Agia em seu nome, democracia, através do contrato. Por isso o poder do Estado é democrático. Por isso o poder do Estado democrático é que é ilimitado, né? É quando ele representa as pessoas, tá? Ok? Contrato social do Rousseau vai ser defendido também na página 86 de vocês, tá? 1, 2, 3, no quarto parágrafo que começa assim, ó, para restaurar a igualdade e a liberdade aos seres humanos, sem retornar ao estado de natureza, Rousseau defendia a associação dos indivíduos por meio de um pacto chamado contrato social, pelo qual o indivíduo abdicaria sua liberdade em benefício de um corpo seletivo soberano. Como ele próprio é parte desse corpo soberano, ao obedecer às suas leis, em vez de perder a liberdade, o indivíduo a recuperaria. O contrato social é um acordo entre os indivíduos para se criar uma sociedade, só então um Estado, isto é, o contrato é um pacto de associação e não uma submissão, ou seja, o contrato social é chamado de contratalistas, né? Lá na filosofia, o povo, né? A soberania das decisões vem do povo, é tanto que ele escolhe seus representantes, política através do voto, né? O chamado sufrágio universal, e os homens livres e iguais, né, para decidir quem iria governar esses países, tá? O processo deteriorava o homem, o progresso deteriorava o homem, a bondade natural dos homens foi pervertida pela civilização, chocou uns com outros iluministas. A gente não pode achar que todo iluminista pensava igual. O que eles tinham em comum, na verdade, era o seguinte, que eles queriam o fim do absolutismo dos reis e eles queriam que a igreja não fosse mais a detentora do conhecimento. E aí eu não posso dizer para você que todo mundo pensava em proclamação de república, alguns pensavam, outros não, alguns apoiavam a monarquia, outros apoiavam, inclusive, como Augusto Kant,
não, Immanuel Kant, perdão, ele vai dizer que o voto deve ser universal, mas ele vai defender também uma ideia de que só vote quem tenha dinheiro, basicamente, porque ele vai dizer que uma pessoa que não depende da outra que poderia ter o direito de votar. Porque se eu dependo de alguém, Immanuel Kant, tá, gente? Se eu dependo de alguém, aquele meu voto seria basicamente submisso a essa pessoa. Então, ele já previa algumas coisas que acontecem até hoje na sociedade. Propriedade privada, raiz das infelicidades humanas, obras, discursos sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Despreza a razão e valoriza o sentimento, obras de destaque, contrato social, nível. É por isso que vai ter uns choques aí entre as ideias aqui do Jacques Rousseau com outros iluministas, tá? Entende? Eles não precisam ter a mesma mentalidade, eles precisam ter ideias em comuns que tenha a igreja, né, fora desse poder exacerbado que ela exercia sobre o conhecimento e sobre o poder absoluto dos reis. O verdadeiro fundamento da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu, e encontrou pessoas suficientes e simples para acreditar. Ele vai fazer uma crítica à sociedade, à propriedade privada. Quantos crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores não pouparei ao gênero humano, aquele que, arrancando as estacas e enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes, defendei-vos de ouvir esses impostores, estarei perdido, se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. É um discurso que fala sobre a igualdade entre os homens. Aí vem Immanuel Kant, professor nascido na Prússia, admirador da obra de Rousseau, era filho de um artesão humilde, conciliou as correntes de pensamento empirista defendida por Locke, idealista defendido pelo escocês David Hume. Para Kant, a soberania pertencia ao povo, embora restringisse aos cidadãos proprietários, ou seja, para ele, basicamente a ideia de um voto censitário, né? Que para escolher os governantes deveriam ser pessoas que não dependessem de ninguém, ou seja, que tivessem um voto livre, né, sem depender de nada de ninguém. Segundo Kant, haveria dois tipos de cidadãos, os independentes, possuem propriedades, e os não dependentes. Tá? E o voto deveria ser exatamente dos não independentes, dos independentes, que não é o que possuem propriedades, tá? Ou seja, eles não dependiam de ninguém, então eles teriam direito ao voto. Crítica, razão pura e crítica, razão prática são as obras dele. A enciclopédia, gente, foi esse condensado de livros. É como se você pegasse a obra de todos os autores, colocasse em um só livro e deram o nome de enciclopédia. E isso vai ser o livro proibido. A igreja vai proibir a leitura desses livros, a igreja vai fazer uma lista, né, chamada índex, proibindo a leitura desses livros porque ela se sentiu ameaçada e, claro, os reis também. É tanto que muitos aí dos iluministas tiveram que sair dos seus países de origem e pedir uma espécie do que seria hoje asilo político em outros locais. Tá? A Enciclopédia da Ciência, Artes e Ofícios, divulgação para o grande número de pessoas, crítica sistemática, concepção científica, intelectuais, políticas sociais vigentes na Europa do século XVIII. Na página do livro didático de vocês, página 84, vem destacando esses dois nomes ali, ó, Denis Diderot e D'Alembert. Né, eles foram os organizadores desses livros, né, cerca de 130 autores a compuseram entre 1751 a 1780. Então, uma coletânea de livros, né, com essas ideias novas que abalaria a base do sustentáculo que era o antigo regime, né? Você perguntaria à sociedade daquele momento por que permanecer obedecendo à igreja e um rei absoluto. Então, isso traria medo, né? Os nobres também seriam prejudicados, porque mal trabalhavam, né? Se todo mundo fosse visto como igual, as regalias desse povo cairiam por terra. Tá? Condenado pelo governo e pela igreja como subversiva, circulou clandestinamente e influenciou as mentes da época. Tá? Tá aí, ó, a mesma imagem que tem de vocês. Perdão, não tem essa imagem, mas eu acho que tem uma questão futuramente. Mas, enfim, depois a gente vê isso. Tá aí o livro, tá? Uma segunda edição da Enciclopédia Revista Ampliada foi publicada em 1782 e aí entre 1782 até 1832, somando 166 volumes.
Princípio dos teóricos, vamos lá. Só relembrando, Voltaire, liberdade de expressão. Montesquieu, divisão dos poderes. Rousseau, o pai da democracia moderna. A divulgação das ideias iluministas se deu através da enciclopédia idealizada por Diderot e D'Alembert. Está aí um resumozinho para vocês, tá? Principalmente das ideias desses grandes autores. Características dos filósofos progressistas, esclarecidos, críticos à igreja e ao clero, deístas, acreditavam em Deus, na natureza e no homem, mas eles não eram, como é que se diz, fervorosamente católicos e nem eram tão perseguidores da igreja católica assim. Eles não queriam que as pessoas achassem que Deus seria aquela pessoa que mudaria a sua vida, tá? Ele diz que devem agradecer a Deus ter nascido nessa época de transformação, onde eles descobriram que eles poderiam se guiar sozinhos, tá? Liberdade de expressão, etc. Depois você tira aí um print, tira uma fotinha dessa parte, para o vídeo e tal, para vocês anotarem algumas informações principais. E na economia não podia faltar, né? Nós temos aqui o surgimento de algumas ideias que até hoje governam, né, o tal do liberalismo econômico, tá? Típico da segunda metade do século XVIII, princípio básico da economia é regida por leis naturais, oferta e procura. É igual você se perguntar por que se vende um iPhone tão caro. Meu amor, porque tem quem compra, só isso, tá? É vendido a 10 mil, 7 mil, 11 mil. Tá, é a lei da oferta e da procura. Se tem quem dê, eles vão aumentar o preço. É igual eu pergunto para vocês nas aulas. Se tem muita banana na feira, o preço cai ou diminui? Pois essa já sabe a resposta. Então, se tem pouco, né? Eu vou, claro, aumentar o preço, só tenho vendendo, tá? Agora, a oferta, ela demanda a procura, né? Tem muita gente procurando, mesmo que tenha muito produto para ser vendido, tem muita gente procurando, então aumenta o preço. Não há necessidade de intervencionismo estatal. O rei, naquela época, eu não exagerando, mas já chegando na forma mais exagerada de como eles manipulavam, né, os seus poderes. Até o preço da banana na feira, talvez o rei tivesse o direito de dizer, e dizer principalmente quem ia vender, quem ia comprar, quem ia lucrar com isso. Livre iniciativa e individualismo econômico, qualquer pessoa, sem estar apadrinhado por alguém da nobreza, poderia chegar a vender, essa era a ideia que era defendida na época. Livre concorrência, eu não preciso estar com medo de vender um produto porque tem outra pessoa ali vendendo, tá? Livre cambismo, uma pessoa mais influente na sociedade, por exemplo. Livre cambismo, redução das taxas alfandegárias, o produto que viesse de fora deveria ter a sua taxa alfandegária mais baixa para que todo mundo pudesse ter acesso aos produtos que viessem de outros países. Defesa da propriedade particular, tá? Deixar e fazer, deixar e passar, e o mundo marcha sozinho, simboliza o pensamento liberal. Essas ideias estão defendidas na página 87 em diante, tá? É o deixar e fazer, deixar e passar, é a ideia da escola fisiocrata. Escola fisiocrata, ela é defendida por François Quesnay, principal representante, fisionatureza, cracia, poder, agricultura é a única fonte de fato produtiva, a terra a principal fonte de riqueza, defesa de um capitalismo liberal e agrário, tá? São as defesas aí deles. E depois vem a escola clássica inglesa com as ideias de Adam Smith, né? Que vai dizer lá, ele não deve interferir, a lei é da oferta e da procura, né? Mas ele diz que em alguns momentos ele poderia, sim, o governo interferir em alguns preços, contanto que fosse com o fito de combater algumas grandes injustiças, tá bom? O principal representante é Adam Smith, trabalha a principal fonte de riqueza, a defesa da divisão, especialização do trabalho, a obra A Riqueza das Nações. O Adam Smith está na nossa página, para finalizar essa partezinha de hoje aqui, página 88, alguns economistas liberais, pai da teoria, né, da economia moderna, coraçãozinho no primeiro parágrafo da página 88, por favor. O escocês Adam Smith, considerado o pai da teoria econômica, afirmava que o trabalho humano era a verdadeira riqueza, fonte de riqueza. Se você duvida disso, me diz por que tem tanto empresário aí louco da vida nas suas land rovers, fazendo várias manifestações dizendo que quer trabalhar, quando na verdade ele é o dono da empresa que quer que o povo vá trabalhar, né? E ele não, ele vai estar em casa com certeza com a máscarazinha, mas ele quer que o povo trabalhe para ele, tá? Porque o Adam Smith já dizia, o trabalho é que é a verdadeira fonte de riqueza, tá? Vamos lá.
Paz do liberalismo, obra, riqueza das nações, riqueza, trabalho, não intervenção do Estado na economia, livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho, capital aliado ao trabalho, verdadeira riqueza das nações. Ideias gerais. Os liberalistas defendem a liberdade de mercado, a propriedade privada, o individualismo econômico, a livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Tá? A gente já vem defendendo isso, já está bem esclarecido aqui nas página 88, tá? O lema, não esquecer, tá? Deixar e fazer, deixar e passar, é da escola fisiocrata. São duas teorias diferentes, né, que defendem esse liberalismo econômico. Uma de Adam Smith e a outra, né, da França, da própria França, deixar e fazer, deixar e passar, tá bom? Finalizamos essa primeira parte da aula, mostrando para vocês aí, destacando essas ideias desses economistas. Adam Smith é muito cobrado, tá? Fisiocrata, né? Fonte de riqueza é a terra, e o liberalismo vem com trabalho como fonte de riqueza, tá bom? Despotismo esclarecido na próxima aula, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima aula. Eu estou deixando para vocês aqui, vou deixar anotado também lá no Google Class, tá? Para a aula de hoje, eu vou pedir sua página 91, vocês vão entregar daqui a uma semana, vocês vão mandar pelo próprio Google Class, tá bom? Até a próxima, beijo.